Olá pessoal, eu vou fazer um resumo acerca da geometria molecular que a gente estudou, que a gente viu no vídeo passado. Aqui nós temos moléculas diatômicas, né? Moléculas formadas por dois átomos. Em casos como esse, só existe uma única possibilidade para a geometria dessa molécula, que é linear. Não tem outra possibilidade, ok? Qualquer que seja a molécula formada por dois átomos, sejam eles iguais ou diferentes, a geometria é linear. Então, exemplo, F2, geometria linear. HF, geometria linear, ok? É o caso mais simples de todos. Quando a molécula é triatômica formada por um átomo central e dois átomos ao redor, existem duas geometrias possíveis, a geometria linear e a geometria angular. Tá? Vamos estudar 4 casos, dependendo da quantidade de pares de elétrons isolados ao redor do átomo central. Quando não existe par de elétron isolado no átomo central, a geometria vai ser linear. É o caso, por exemplo, da molécula bem conhecida de CO2, de dióxido de carbono. Aqui eu tenho uma representação geral, então aqui no meio, por exemplo, seria o átomo de carbono. E ao redor, né, eu teria os átomos de oxigênio. Aqui no átomo de carbono não existe par de elétron isolado, certo? Geometria linear. Quando há um par de elétron isolado no átomo central, a geometria angular. É o caso do SO2, do dióxido de enxofre, e da molécula de ozônio O3. Tá? A geometria também é angular quando eu tenho dois pares de elétrons isolados no átomo central. É o caso da molécula muito conhecida da gente, né? A molécula de água, H2O, que eu tenho aqui o oxigênio no centro e os dois átomos de hidrogênio ao redor do átomo de oxigênio. Então, nesse átomo do meio, desse átomo do centro, o oxigênio, tem dois pares de elétrons isolados, ok? Eu acabei destacando aqui em vermelho os casos mais comuns, né, das moléculas que geralmente aparecem nos vestibulares, moléculas que aparecem muito frequentemente, vestibulares e provas, enfim, afora, ok? Os outros casos também acabam sendo importantes, mas são menos frequentes. Bom, quando existem três pares de elétrons isolados, a geometria da molécula é linear. Tá? É o caso de uma molécula não tão assim conhecida, mas que caiu no último Enem, a molécula de difluoreto de xenônio, em que é que eu tenho no meio um átomo de xenônio, né, um átomo de gás nobre, e dois átomos de flúor ao redor. Nesse átomo de xenônio aqui central, eu tenho três pares de elétrons isolados, ok? Geometria linear. Quando eu tenho uma molécula tetratômica, em que um átomo central está rodeado por três outros átomos, eu tenho três possibilidades para a geometria da molécula. Tá? Isso depende da quantidade de pares de elétrons isolados ao redor do átomo central. Quando não existem elétrons, né, pares de elétrons isolados ao redor do átomo central, eu tenho que a geometria é trigonal plana. É o caso da molécula de BF3, por exemplo. Então, aqui no centro eu tenho um átomo de boro e três átomos de flúor ao redor. Nesse caso, o boro, que está no centro, não tem par de elétron isolado. Então, a geometria é trigonal plana. Quando há um par de elétron isolado no átomo central, a geometria é piramidal ou pirâmide trigonal. É o caso da molécula de amônia, NH3, ou da molécula de PF3. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, para a molécula de amônia, o átomo de nitrogênio está no centro, os três átomos de hidrogênio estão ao redor do átomo de nitrogênio, e eu tenho que no átomo de nitrogênio, que é central, tem um par de elétrons isolados aí. Ok? Quando existem dois pares de elétrons isolados, a geometria é conhecida como geometria em T. Um exemplo aqui é do ClF3, uma molécula não tão comum.
Quando a molécula é pentatômica, em que um átomo central está rodeado por 4 outros átomos, eu tenho 3 possibilidades para a geometria da molécula. Quando não há par de elétron isolado no átomo central, eu tenho que a geometria é tetraédrica. Ok? Exemplo, molécula de metano, CH4. Molécula de tetracloreto de carbono, também CCl4. Então, essa é a geometria para esses compostos. Quando há um par de elétron isolado no átomo central, a geometria é conhecida como gangorra, tá? Gangorra ou balanço. Exemplo, molécula de tetrafluoreto de enxofre. E quando há 2 pares de elétrons isolados, a geometria é quadrado planar. Exemplo, tetrafluoreto de xenônio. Quando eu tenho uma molécula do tipo um átomo central com 5 átomos ao redor, totalizando 6 átomos, eu tenho 2 possibilidades. Quando não há par de elétron isolado no átomo central, a geometria vai ser bipirâmide trigonal. Exemplo, molécula de PCl5. Aqui no centro eu tenho um átomo de fósforo e ao redor eu tenho 5 átomos de cloro. Quando existe um par de elétron isolado no átomo central, a geometria nesse caso é pirâmide de base quadrada. Exemplo, IF5. Tá? Aqui no centro eu tenho um átomo de iodo e 5 átomos de flúor ao redor. E por último, quando eu tenho um átomo central rodeado de 6 átomos, totalizando 7, e não há par de elétron isolado no átomo central, a geometria é octaédrica. Exemplo, hexafluoreto de enxofre, o SF6. Aqui no centro eu tenho um átomo de enxofre, ao redor 6 átomos de flúor, e eu tenho que a geometria é octaédrica.